Aleluia. E nessa manhã, a minha palavra, ela vai trazer para você, eu creio, uma revelação a respeito de coisas que têm acontecido no nosso país, no Brasil. E essa palavra, eu acredito que poucos conhecem, né, a respeito disso que eu vou dizer. Mas que hoje eu quero trazer para você essa revelação, porque os seus princípios, os seus valores, eles têm que ser colocados na vida das nossas crianças. Quando eu falo nossas crianças, não são somente os nossos filhos, os filhos dos outros também, porque você foi chamado para liderar, você foi chamado para educar, você foi chamado para ser professor, você foi chamado para ser um pai, uma mãe cheia do Espírito. E nessa manhã eu quero falar sobre entendendo a erotização na infância. Só que nós não vamos só entender a erotização. Nós vamos conhecer caminhos, vamos conhecer o que está acontecendo e, acima de tudo, vamos conhecer o que pode combater esse problema. Qual que é a solução encontrada nesses dias. E eu quero contar para vocês uma história rápida. Eu peço a ajuda do Senhor. Eu quero falar para vocês que isso vem de muito tempo atrás, né? E o nome é um nome marxismo, muito conhecido também como comunismo. Esse nome ele vem aí de muito tempo atrás, de 50, 60 anos atrás. E desde então, o alvo principal do marxismo é destruir a família monogâmica. O que é a família monogâmica? É o pai, a mãe e os filhos. E por que eles querem destruir? Porque quando destrói a família, destrói qualquer tipo de princípios e valores. Como que é uma criança que não tem família? Isso interfere até no poder econômico, na filosofia de governo. E isso, como eu falei, ele não é atual, já tem muito tempo que pessoas têm trabalhado para destruir a família no meio de nós. Diga assim: eu sou família e vou lutar pela família. Amém. E como eu falei, existem várias pessoas que estudamos na psicologia, na pedagogia, na faculdade. Homens que são pensadores, mas homens que não tinham Cristo. A história ela não conta às vezes na faculdade tudo aquilo que deveria ser dito. Por isso que a escola por princípios, nós ensinamos que o aluno ele deve conhecer a bibliografia de todos aqueles que ele vai estudar. E assim deveria ser conosco também. Devemos conhecer a fundo todos aqueles que estudamos, mesmo na faculdade. E existe um marxista chamado Herbert Marcuse, por acreditar numa revolução por meio da difusão de uma ideologia sexual consistente na inexistência de quaisquer práticas de restrições sexuais. Ele propôs então a liberação sexual, isso há 50 anos atrás. Para quê? Para destruir a família. Essa radical liberação, especialmente na vida de crianças e adolescentes, eliminaria qualquer restrição moral a práticas sexuais. Isso é verdadeiro. Essa minoria que hoje tem se levantado, que hoje tem falado sobre ideologia de gênero, eles usam os direitos humanos para acusar os opositores de homofobia, de racismo, de machismo. E por essa razão, inclusive, é que ao mesmo tempo que são capazes de propor mudança de sexo para crianças, eles pretendem criminalizar também qualquer tipo de opinião contrária ao seu estilo de vida. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Você sabe o que é o que é fobia? Eu tenho um menino na escola que ele tem fobia de bexiga. Ele não entra se tiver bexiga. Ele vomita, ele treme, ele passa mal. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Você é homofóbico? Quando você vê uma pessoa que é homossexual, você treme? Você se joga no chão? Você grita? Então, use o seu direito. Não somos homofóbicos. Não podemos ser acusados de homofóbicos porque não somos. Pelo contrário, amamos aquela pessoa. Verdade ou não é? Você não a afasta, você quer trazê-la para Jesus. Então não aceite pessoas dizerem que você é homofóbico. Amém? Aleluia.
A família, dentro dessa visão marxista, ela é o primeiro inimigo a ser destruído. E como todos nós sabemos, o comunismo ou o marxismo, ele tem como alvo central destruir a propriedade privada. E na leitura marxista, a família monogâmica, pai, mãe, filhos, é a causa dessa propriedade privada. Existe um pensador chamado Friedrich Engels. Ele foi o mentor de Karl Marx. Karl Marx foi o pai do comunismo. E o Friedrich Engels, ele escreveu um livro dizendo assim: a origem da família, da propriedade privada e do Estado. De fato, na lógica marxista, a família natural, pai, mãe, filhos, deve ser desvalorizada ao máximo. Por isso que eles hipertrofiam a noção de afetividade e diminui a importância da paternidade e da maternidade. Isso que eu estou falando é verdadeiro. Colocando em prática o objetivo de destruir a família, os movimentos extremistas propõem abertamente, em Congresso Nacional, a retirada do nome pai e mãe, principalmente em documentos civis e escolas também. E isso vai contra a Constituição brasileira, porque a Constituição brasileira entende que o filho, a família, é efetivamente ligada ao pai e à mãe. Isso vai contra. E a mídia? Qual o papel que a mídia tem nesse aspecto? Vamos imaginar que todo crime violento fosse praticado por homossexual. O que você ia pensar? A mídia expondo isso. Você vai pensar que o homossexual é violento, né? E isso não é verdade. Tem muita gente que é homossexual e que é muito boa. E por que nós, como cristãos, ligamos nossa televisão e aceitamos, muitas vezes, que sejam dito que pais violentaram, que mãe violentou, padrasto violentou? O que a mídia faz? Ela expõe aquilo que lhe convém. Para quê? Para mostrar que dentro de casa não é um lugar seguro para as nossas crianças. Por quê? Irmãos, a mídia ela vem tentado embutir na nossa cabeça que a família, ela deve ser destruída também. Isso é muito sério. E isso já vem acontecendo há muito tempo. E eles levam todos nós a pensarmos que a família é um lugar de risco. Eu quero mostrar para vocês 3 movimentos que aparentemente são desconexos entre si. Só que no final vocês vão entender que eles têm a mesma ideologia, que é a erotização da infância, a pedofilia e a prostituição legalizada. Nos anos 50, o marxista Herbert propôs a liberação sexual. Sua meta principal é destruir a família monogâmica tradicional por meio dessa radical liberação sexual, especialmente entre crianças e adolescentes, eliminando qualquer restrição moral à prática sexual e levando nossas crianças à masturbação, ao sexo anal e até ao incesto. Aplicando essa metodologia perversa, livros didáticos foram lançados pelo MEC em 2004, orientando e incentivando crianças do ensino fundamental a se masturbar. E às vezes até dizendo: olha, não conta para o seu pai e para sua mãe não, fica só aqui na escola. Ah, mas será que isso acontece? Acontece. Nós tivemos uma reunião na Secretaria de Educação. E teve um pastor que falou que a sogra dele era diretora de uma escola. E a mãe chegou com um documento, assinado pelo juiz, dizendo que aquela criança de 6 anos de idade, era menina, deveria se chamar pelo nome de um menino. Eu não lembro o nome agora. Então acontece. E isso aconteceu em Santo André. Então acontece, tem acontecido nesses dias. Só que tudo isso é só a politização na vida das nossas crianças, na infância. E nesse momento a gente encontra o elo que liga esses 3 movimentos. Que é o quê? Os 3 movimentos falam de erotizar as nossas crianças. Delas sentirem prazer. Disso ajudar o corpo delas. Ajudar o corpo delas a desenvolver o toque de um adulto. A masturbação, como eu falei. Amém? Vocês estão aí? O alvo dessa minoria, porque eles conhecem bem as leis. E é uma minoria radical, e isso tem acontecido, como eu estou dizendo. E o alvo dessa minoria não é apenas o Congresso brasileiro,
mas sim o Supremo Congresso. O alvo dessa minoria são as nossas escolas, é a educação. O alvo dessa minoria são os nossos professores. Se você é professor e você está aqui, você deve se levantar. Se levantar contra essa ideologia. Se você é pai e você está aqui, você deve se levantar contra essa ideologia. Se você é líder e você está aqui, você deve se levantar contra essa ideologia. O Senhor diz que aquilo que não conhecemos, muitas vezes não podemos fazer nada a respeito. Só que a partir de hoje, vocês estão conhecendo aquilo que Deus tem falado, sabe, no meio das suas igrejas. E que muitas vezes não temos nos posicionado da maneira que devemos. Precisamos nos levantar nesse tempo, igreja. Abrir os nossos olhos. Entender que a passividade, ela nos cega. A passividade, ela nos paralisa. Enquanto o mundo está trabalhando na vida de quem? Das crianças. E nós, como líderes, muitas vezes, como a pastora Miriam falou, temos resistência em trabalhar na vida das crianças. Mas o mundo não. O mundo deseja isso. E isso não é de hoje, é de 100 anos atrás. Mais ainda. Porque quando o diabo queria destruir uma nação todinha, o que ele fazia? Matava todos os adultos? Todas as crianças. E isso não mudou, continua sendo assim. O resultado dessas ideologias é o fortalecimento da erotização da infância e dos adolescentes. Crianças e adolescentes já são alvos de prostituição no mundo. Né? Lá na Alemanha, na Holanda, há um partido constituído legalmente que tem como objetivo institucional a legalização do sexo entre crianças e adultos. Na Alemanha, o Ministério da Família instituiu norma de orientação a famílias, onde sugeria que os pais estimulassem seus filhos à masturbação a partir dos 3 anos. Nos Estados Unidos, há uma associação que defende o sexo entre meninos e adultos, como um direito da criança. E aqui no Brasil? A Prefeitura de São Paulo contratou uma instituição a fim de educar educadores de como... sobre a ereção e a masturbação de crianças de 0 a 5 anos. Lá em Fernandópolis, São Paulo, o doutor Evandro Pelarim ordenou a apreensão de livros didáticos entregues em escolas do município, em que constavam orientações sexuais dos professores para os alunos. E em Recife, a Prefeitura de Recife, ela adotou nas suas escolas municipais materiais didáticos que expressamente incentivavam crianças à masturbação com desenhos libidinosos. Isso está acontecendo no nosso meio. E qual que é a nossa luta? A nossa luta é contra o homossexual? Sim ou não? Não. Porque existe uma distinção entre eles, né? Entre o movimento gay e o homossexual. Lá em Santo André, tivemos lá uma manifestação a respeito do PME, que é o Plano Municipal de Educação, onde constava que a ideologia de gênero poderia ser aplicada dentro das escolas. E naquele momento, naquela confusão toda, tinha lá evangélicos, católicos, homossexuais também. E um deles se levantou e falou que ia fazer muita bagunça lá, se caso a igreja se levantasse dizendo que não queria que deixasse a ideologia de gênero lá dentro, embutido no PME. E aí um vereador cristão chamou essa pessoa, falou: posso conversar com você? Posso te explicar o que está acontecendo? Não pode, não quero saber. Por fim ele falou: não, tudo bem, pode falar. Quando esse vereador disse que era a respeito da erotização de criança, que era a respeito de crianças tomarem a decisão daquilo que elas querem ser, se querem ser homens, se querem ser mulher, que o Estado quer custear pelo SUS, né, a mudança de sexo de crianças de 12 anos, ele disse: o quê? Ele falou: eu tenho pai, tenho mãe. Ele falou: eu não aceito isso, eu não quero isso. O próprio homossexual disse que não aceitava. Então a nossa briga não é contra eles. A nossa briga é contra o movimento gay. Contra as pessoas que se levantam e querem que nós engolamos a sua ideologia, os seus valores. Respeitamos o homossexual, mas não concordamos com suas práticas, verdade ou não é? É a mesma coisa de um fumante ou de uma pessoa que pratica
esportes radicais. Você vai respeitar, mas você não vai ensinar para os seus filhos, vai? Não. Temos que nos levantar, igreja. Sabe como disse um escritor muito famoso? Ele diz: vou defender até a morte o seu direito de expressar livremente as suas opiniões. Mas eu não concordo com nenhuma delas. Temos que nos levantar. Pensar da forma correta. Pensar biblicamente a respeito de tudo aquilo que tem acontecido no mundo. Entendermos. Pedimos a Deus sabedoria, direção, uma mente clara. Temos que ser como Daniéis, levantados no meio do povo. Sabe, temos que nos levantar no meio do povo, fazermos a diferença nesse mundo. Do que adianta, muitas vezes, como a pastora sempre fala, e é verdade, postamos no Facebook nosso muro de lamentação, reclamamos de tudo, falamos de muitas coisas, só que não nos levantamos para dizer aquilo que é verdade. Por quê? Se você tem a Bíblia, se você tem Jesus no seu coração, se você lê a Bíblia, o que é a verdade? Qual que é a sua filosofia de educação? É a Bíblia. E o que pode mudar nesses dias de hoje, nesse governo que nós estamos? Crianças cheias do Espírito, cheias da presença de Deus, crianças que raciocinam biblicamente, crianças que conseguem criticar, não para ofender, mas para saber: será que isso é bom? Será que isso é mal? Será que isso é bom para mim? Será que eu devo fazer? E não passivos, jogados ao emburrecimento desse mundo, de escolas que não se preocupam mais em ensinar. Temos que nos levantar, sabe por quê? A mente imatura das nossas crianças não consegue raciocinar dessa forma. Você tem que ajudar. É você que o Senhor tem chamado. E muitas vezes temos nos escondido atrás de nada. Temos que nos levantar, amém, igreja? E dizer: antes de tocar nas minhas crianças, eu vou ensiná-las. Você vai ter que passar por mim, porque eu vou ensiná-las. Você aqui, ó, um muro, protegendo-as. Amém? Eu quero passar um vídeo rapidinho, antes de terminar minha palestra. Olá, família do Brasil. Meu nome é Guilherme Shelby, sou procurador da República em Brasília e me dedico há 25 anos a combater os abusos contra a infância. Infelizmente, o governo federal e alguns governos locais cometem graves ilegalidades contra a família e a infância ao propor e implantar em escolas públicas e particulares a ideologia de gênero. Diversas denúncias revelam a prática de ministrar aulas para crianças sobre sexo anal, bissexualidade, sexo com animais, prostituição e até masturbação. Além de apresentar temas sexuais complexos ao entendimento de crianças e adolescentes, procura-se relativizar abusivamente na mente das crianças os conceitos morais de masculinidade e feminilidade. Se você é contra essas medidas ilegais e abusivas da infância e que desrespeitam a dignidade humana especial, em particular, a fragilidade psicológica, diante desse quadro, apresento no link abaixo modelo de notificação extrajudicial a ser apresentado ao diretor da escola de seu filho. Este documento servirá de um alerta formal aos professores sobre normas que protegem as crianças de informações abusivas e também sobre os direitos da família na formação moral dos filhos. Não importa se a escola do seu filho é pública ou particular, ou até confessional, pois esta notificação extrajudicial servirá também como instrumento de defesa para os professores honestos, que são a maioria e que também não concordam com esses abusos nas políticas públicas de educação. As instituições de educação e professores que insistirem em cometer abusos contra seus alunos deverão ser responsabilizados conforme determina a lei. Em Brasília, uma escola permitiu que uma aluna de 11 anos tivesse acesso a livro didático infantil com conteúdo impróprio. Os pais processaram a escola e ganharam na justiça indenização de R$30 mil por danos morais. Proteger crianças é cuidar do futuro.
Aleluia. E é verdade. Eu quero que você diga essa frase que ele falou. Proteger crianças é cuidar do futuro. O que você espera do seu futuro daqui a 10 anos? Talvez você já vai ter aí uma idade um pouco, né, mais avançada. Talvez 50, 60, 40, 30. Aí não é idade avançada, né? Mas o que você espera do mundo? O que nós estamos esperando, igreja? Estamos esperando do mundo que as nossas crianças façam a diferença. O Senhor diz que as nossas crianças iriam habitar, nossas crianças não, nossos filhos, né, iriam habitar sobre as nações desoladas. O Senhor quer fazer isso. Só que elas precisam ser instruídas. E para isso, nós primeiro precisamos dessa instrução. Amém? Temos que despertar. Porque as crianças sempre são o primeiro alvo de alguém que quer derrubar um sistema. Irmãos, isso é muito sério. Porque isso é antigo. Isso já vem lá desde a época de Jesus. Isso já vem lá na época de Faraó com Moisés. Qualquer pessoa que queira derrubar um sistema, ele vai trabalhar com crianças, destruindo-as, ou, se você quer levantar um sistema, edificando-as. Só que o Senhor, Ele é maravilhoso. Eu não tenho palavras para dizer do amor de Deus, da misericórdia dEle que eu vejo dia após dia, minuto após minuto, tanto na escola, quanto no meu ministério, quanto na minha vida em casa com os meus filhos. E Ele sempre levanta, Ele sempre nos dá uma solução. O Senhor, Ele só deseja, sabe, que a sua atitude possa cooperar para isso também. E a solução que eu apresento para vocês não poderia ser diferente. A escola por princípios. Mudamos essa filosofia de governo que existe hoje, que leva as nossas crianças ao emburrecimento, porque hoje não se repete mais. Que leva as nossas crianças a acreditarem que elas têm que ser dependentes de um governo, recebendo cotas. Que leva nossas crianças a acreditar que se um dia elas matarem alguém, mas aí o governo paga um salário para minha esposa se eu for casado e ela fica lá se mantendo. Isso é verdade. Ouvi de uma criança um tempo atrás dizendo isso. Só que é um absurdo. Deixarmos as nossas crianças à mercê de entender tudo isso e desejar tudo isso é um absurdo. Por quê? O Senhor chama os jovens para serem fortes, para guerrear. Só que para ele ser jovem, ele passa onde? Pela infância. E aí você consegue fazer que o jovem pense biblicamente, assim, de uma hora para outra? Não. Tem jovem que tem tanta bagagem ruim, que até você tirar tudo, já passou 40 anos, como Moisés. Só que quando você pega uma criança que é vazia, que não tem tantos princípios ainda, tantos valores, e você embute isso dentro dela, esse jovem vai explodir no mundo. Vai fazer a diferença. Vai dizer não à corrupção, não àquilo que ele não acredita, não para aquilo que não está certo. Não podemos nos calar. Temos que levar as nossas crianças a essa condição, a essa filosofia de educação. Amém? E desde a época de Adão, o Senhor, Ele estabelece algumas coisas. Porque como eu falei, Ele é maravilhoso. É o nosso Deus, é o nosso amado. É aquele pelo qual nós estamos aqui. E na escola nós trabalhamos com 7 princípios. Que eu acredito que já vem desde a época de Adão mesmo, como eu falei. E o primeiro é o caráter, que é a semente do trabalho cristão. O segundo é a mordomia cristã, que é a semente da administração. O terceiro é o governo, que é a semente da liberdade de escolha. O quarto, semeadura e colheita, a semente da obediência. O quinto, soberania, a semente do poder. O sexto, individualidade, a semente da diferença, da diversidade. E o sétimo, aliança, que é a semente da unidade.
para os pais e educadores cristãos e líderes da igreja prover uma educação cristã consistente, não se trata de preferência, mas se trata de obediência. A educação cristã, sim, é a solução para a crise. Somente a educação cristã é a solução para a crise. E não adianta queremos reivindicar lá o que está em Provérbios 22:6. Ensina a criança no caminho que ela deve andar. E ainda quando for velho, não se desviará dele. Se não estivermos consistentemente plantando o temor de Deus no coração dessas crianças, através de exemplos, instruções. Se ensinamos as nossas crianças algo no domingo, na igreja, que conflita com o resto da semana dela, essa criança ela está sendo confusa. Ela está tendo duas maneiras de pensar. Uma filosofia de vida anticristã pode capturar a mente das nossas crianças. Irmãos, não existe educação neutra. O educador, ele sempre faz, trazendo à luz as suas pressuposições morais e religiosas. Sempre, isso sempre vai acontecer. Educação cristã visa em trazer cativo todo tipo de pensamento. E esse pensamento é a obediência a Cristo. Ensinar crianças a verdade, a realidade de vida. A verdade está somente na palavra de Deus. É verdade ou não é? Não existe verdade se não for na palavra de Deus. A verdadeira sabedoria e o temor ao Senhor e a inteligência é discernir o bem e do mal e afastarmos dele. O mundo ele vem de muitas ilusões e muitas omissões a respeito da realidade da vida. Como eu falei, Deus ele tem um propósito para as nossas crianças, jovens e adolescentes. O Senhor os chama como armas de guerra para desmascarar e vencerem o inimigo. Aleluia. Mas para isso, essas crianças, esses adolescentes, esses jovens devem pensar biblicamente, raciocinar pensamentos corretos. Aí fica fácil descobrir por que a escola por princípios é a solução. Porque nós ensinamos as nossas crianças a pensar biblicamente. Nós ensinamos a elas, sim, o conteúdo que está nos livros didáticos. Falamos sobre a evolução. Falamos sobre o Big Bang. Falamos sobre tudo que a ciência fala. Só que depois, linkamos com a Bíblia. Abrindo a Bíblia lá em Gênesis, mostrando como o Senhor Criador criou Adão. Para tudo ele dizia haja, não é? Haja luz. E com Adão, o que ele fez? Ele falou, haja Adão. O que ele fez? Manuseou com as próprias mãos, moldando, fazendo com carinho. Eu imagino a satisfação de Deus fazendo isso naquela hora. Moldando com carinho. Aleluia. Aleluia. Irmãos, as razões de você colocar o seu filho numa escola cristã não pode ser para ter um ambiente mais saudável, longe dos palavrões, longe da prostituição, para ter uma compatibilidade doutrinária. Também não pode ser para que você tenha mais resultados acadêmicos, ordem, disciplinas. Não pode ser por isso. Se forem apenas por isso, isso é somente conveniências ou preferências. Diante das dificuldades que virão, isso não vai prevalecer. As razões corretas para se colocar uma criança numa escola cristã, em primeiro lugar, é a formação. É você enxergar essa diferença dessa criança que pensa biblicamente, com um raciocínio correto. Somente uma escola constituída com base nessas perspectivas bíblicas pode apoiar a família nesse processo educacional, acrescentando o recurso profissional e a supervisão dos pais. Pai, você é o responsável por ver o que os seus filhos estão aprendendo, por ensiná-los algo mais. Amém? Glória a Deus. E existe muita pressão no meio anticristão.
O ambiente do governo de uma escola secular, principalmente uma escola pública, são massacrantes para a mente imatura da criança. Não se pode esperar que uma criança saiba discernir aquilo que é bíblico, falar, se posicionar no meio hostil, que os pais colocaram, isso eu quero, isso eu não quero. Não, ela vai aceitar, ela vai ser engolida por aquele sistema. Um outro perigo da educação anticristã é o aprendizado pela pressuposição, como eu falei. Muitas coisas são ensinadas por influência. E às vezes a nossa criança nem percebe. O sistema educacional humanista acaba sutilmente moldando a forma de pensar. Isso acontece com criança e adulto. E eles acreditam, muitas vezes, que você zombar, que você roubar, que você agredir, que você ser famoso, fazer política, depender do governo civil, ser independente é o melhor. Mas isso é o melhor, sim ou não? Não. Decadência moral. Desses ambientes, o relativismo moral, ou seja, tudo depende das circunstâncias, é o que é ensinado, independente das consequências. Às vezes agressão física, dentro das escolas. E eu acho que aqui, algo que é muito mais sério, o ataque espiritual. Proliferam o esoterismo, ocultismo, ateísmo, e muitas vezes essas coisas são patrocinadas pela escola. Eu gostaria de chamar uma líder que recebeu esse livro e que levou para mim, trouxe para mim aqui na escola. Cadê ela? Vem cá. Ela vai contar o que aconteceu e depois o Éder vai colocar para mim algumas figuras que tem nesse livro para você ver. O nome desse livro é Manual Prático de Bruxarias, em 11 lições. Esse livro foi dado para as escolas estaduais de Ribeirão Pires. 28 escolas receberam esse livro. Crianças do primeiro ano, segunda série. Crianças de 6 anos, está escrito aqui atrás, a partir de 6, 8 e 9 anos. Amém. Graça e paz, igreja. Aconteceu essa semana na minha célula de crianças, né? Na segunda-feira eu cheguei para fazer a célula e as crianças maiores elas já vão, né? Eu não preciso ir buscar. Quando eu cheguei na célula, as crianças elas estavam todas com muito medo, muito medo. Os meninos queriam companhia até para ir no banheiro. Eu falei, meninos, eu não posso acompanhar vocês já são rapazinhos, né? O que está acontecendo? Vamos orar, né? Aí nós começamos a orar e eu sentia uma atmosfera muito maligna no lugar, né? E a célula acontece sempre nessa mesma casa, que é a casa da minha cunhada. E eu achei muito estranho aquilo. Eu falei, Senhor, o que está acontecendo, né? Quando eu falei para eles, né, pronto, nós oramos, agora a tia vai buscar as outras crianças, né, que os pais não trazem, são os menores. Não, tia, não vai, não deixa a gente sozinho aqui, a gente está com muito medo, E aí, começamos a orar novamente, eu falei, hoje nós vamos orar muito aqui. E aí eu peguei e o Senhor ministrou no meu coração, né, abre a Bíblia e explica para eles o Salmo 91, né? Aí eu sentei, abri a Bíblia, no primeiro versículo, a minha sobrinha levantou e falou assim para mim, tia, eu fiz biscoitos hoje para a célula, né? Eu falei, ai, que bonitinha, né? Você quer um? E normalmente eu sempre falo para ela, né? Não, filha, no final a gente come. Ela, todas as crianças já experimentaram o biscoito, né? Aí eu falei assim, então me dá. Quando eu mordi o biscoito era muito duro, feito osso, e ela gosta de cozinhar. Eu falei, nossa, Emily, aonde foi que você pegou essa receita, né? Esse biscoito não dá para morder, é muito duro. E ela falou assim, tia, eu peguei um livro na escola que ensina receitas, muito legal. Aí ela veio com esse livro para mim, Manual Prático de Bruxaria. Eu falei, o que é isso, Emily? Como você traz um livro desse para casa? Como assim? Não, tia, a tia da escola disse que não tem nada demais. Aqui tem receitas, eu me interessei pelas receitas. E aí no livro, aonde ela fez a receita do bolinho, do biscoito,
é uma sutileza, né? Substitua moscas por macarrão, substitua, um exemplo, pó de pilim-pim-pim por gengibre. É uma sutileza para gerar um interesse, para despertar um interesse na criança. E aí, na hora que eu peguei o livro, que eu vi as lições, eu falei, nós vamos orar agora, renunciando isso. E aí, quando nós começamos a orar para fazer a renúncia, todos estavam com muito medo, mas teve uma criança que ela começou a passar muito mal. Ela ficou opressa na célula. Enquanto ela não vomitou, que ela não colocou umas coisas terríveis para fora, ela não parou. As outras crianças choravam, e aí eu pedi para as crianças me ajudarem a interceder também, a orar. E aí a irmãzinha dele falava, tia, vai chamar o meu pai, meu irmão vai morrer. Falei, não, filho, não vai morrer, o Senhor está aqui, nós vamos orar e ele vai ser liberto em nome de Jesus. E aí foi um acontecimento assim que eu fiquei passada quando eu vi o livro. Eu pedi para ela o livro para mim trazer, porque eu falei, como que pode isso, gente? Como que pode? Ensinando bruxaria para as crianças. Você pega o livro, você dá uma olhada no material, você vê que realmente não são brincadeiras. Ensina a ler cartas, a ler sorte, e por aí vai. E ela falou que a prateleira da escola estava cheia. E a tia da escola fez uma propaganda tão grande do livro que não ficou um livro sequer. E disse que chegaria o manual 2. E ainda por cima, eu conversando com ela, ela falou, tia, agora eu entendi. Porque desde quando eu trouxe esse livro para minha casa, eu não parava de ter pesadelos durante a noite. Isso é pra gente, né? Para despertar a gente mesmo. Ela chorou muito na célula, arrependida. Ela falou, tia, eu pensei que eu ia matar, que eu ia matar o menino, né? Eu falei, filha, Deus conhece seu coração, que você não teve a intenção de praticar isso aqui. Na verdade, ela se interessou pela receita, né? E aí eu falei, mas de certa forma o Senhor, Ele usou a sua vida para trazer luz ao que está em oculto, não é verdade? Porque muitas vezes, líderes, pais, nós não temos acesso, né, a essas coisas, nós não sabemos o que se passa, né? Amém? Obrigada. Isso que ela falou é verdade, como eu falei, né? Em alguns casos, pede-se até para não compartilhar em casa. E é também verdade o que ela disse, que a menina foi usada mesmo para trazer a luz. E veio parar na minha mão. E eu falei, Deus, por que esse livro está aqui na minha mão? Por que ela trouxe para mim? E o Senhor falou para mim, porque está na hora de vocês se levantarem como educadores contra aquilo que está sendo feito. E eu falei para Deus, Deus, eis-me aqui, o que o Senhor quer que eu faça? Eu vou fazer. Né? E fiz, fui atrás do prefeito, sentei com ele. E aí estamos resolvendo como que vai fazer para poder retirar esses livros da escola de Ribeirão. Só que a escola de Ribeirão, lá em Ribeirão, são 28 escolas só. E esse livro ele veio da Secretaria de Educação de São Paulo para todas as escolas estaduais. Aí eu pergunto para você, você sabe que os seus filhos estão estudando nas escolas públicas? Especificamente, né? Sim ou não? Pastora, não tem esse livro, é verdade. Mas você sabe as pressuposições que esses professores estão ensinando para os seus filhos? A educação, ela não é neutra. O educador, ele ensina aquilo que ele acredita. Então, cuidado, aonde vocês estão colocando os filhos de vocês. Eu tenho uma mãe na escola que ela falou assim para mim, pastor, eu ia comprar um carro. Só que Deus falou para mim, você não vai comprar um carro, você vai pagar. Com esse dinheiro que você iria pagar o carro, você vai pagar as mensalidades da sua filha no Colégio Batista Água Viva. Eu não estou puxando sardinha para o Colégio Batista Água Viva porque eu sou diretora de lá.
Eu costumo dizer que se não tivesse essa metodologia em Mauá, e depois que eu a conheci, eu levaria os meus filhos aonde fosse necessário, para que eles pudessem aprender. Porque eu quero levantar Daniéis. O Senhor diz, ali para Daniel, ele entregou uma inteligência extraordinária. Por que para Daniel? Porque só para Daniel. Engraçado que a Bíblia não diz mais nenhum outro lugar, né, que foi entregue essa inteligência extraordinária, mas diz que foi entregue para aquele moço. E ele está disponível para os seus filhos e para você. Ela está disponível, irmãos. Deus, ele me trouxe a revelação, ela está disponível. Peça sabedoria, peça inteligência, peça visão, peça para o Senhor abrir a sua mente, para que você entenda as coisas que você não consegue entender, porque muitas vezes pessoas dificultam com técnicas. Uma palavra que era muito simples, enfeita a palavra e você não entende. Peça para Deus descortinar. Amém? Aleluia. É notória a deteriorização do padrão de ensino, é notória. Principalmente nas escolas públicas. E isso não se deve apenas pela falta de visão da educação, mas também da natureza caída daquele que ensina. Natureza caída daquele que ensina. E está ensinando as nossas crianças. Aqui na nossa escola, algumas pessoas falam, mas é caro a mensalidade. Infelizmente tudo tem um preço. E aquilo que não tem preço, muitas vezes não valorizamos, verdade ou não é? Às vezes tem que ter um preço para valorizar. E aqui nós temos um ambiente seguro. Professores que buscam a Deus. Professores que oram. Professores que se colocam na presença do Senhor. Eu recebi um recado de uma mãe sexta-feira que falou assim, pastora diretora, eles me chamam pastora diretora. Eu poderia sentar com você? Eu falei, aconteceu alguma coisa, né? Mandei de volta, porque ela não colocou. Eu falei, aconteceu alguma coisa com a sua filha? Tem algum problema? Ela me mandou o bilhete de volta. Falou, não, o problema sou eu. Eu preciso de ajuda. O nosso alvo aqui no Colégio Batista Água Viva não são só as nossas crianças. Ali o eixo que a gente atua, não. Nós queremos mais. Queremos os pais. Queremos os pais dos pais. Queremos a família. E vamos levantar sim, porque eu digo isso para eles. Presidentes, governadores, cristãos que são médicos, não médicos cristãos, mas cristãos em primeiro lugar, que são médicos, advogados. Crianças que na sua parte acadêmica vão aprender muito, porque os nossos professores são competentes para isso. Mas na sua parte espiritual, na sua vida espiritual, crescerão e tomarão o governo para eles, para fazerem a diferença. Aleluia. Amém. Os meus filhos fazem parte disso e estão sob essa influência. Quando uma criança entra no Colégio Batista Água Viva, é notória a diferença dela com as nossas crianças. É visível, todo mundo fala. Eu tive um pai que falou assim para mim que quando ele abre a porta de vidro, ele sente uma glória, uma presença de Deus. E sabe por que isso? Não é porque nós estamos lá, não. É porque o Senhor abriu a escola. E sabe por que ele abriu essa escola? Para fazer a diferença na vida dos nossos filhos, das nossas crianças. Irmãos, a palavra de Deus diz em Oséias 4:6, o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Vamos dar à luz o conhecimento para as nossas crianças. Vamos levantá-las. Vamos instruí-las. Vamos profetizar na vida delas. Aleluia. Eu conto com vocês. Eu conto com isso, a atuação de vocês. Vocês podem fazer isso lá na cidade de vocês. Ah, mas para abrir uma escola é tão difícil, é tão caro. Mentira. Basta ter uma disposição. Eu nunca imaginei o que Deus ia fazer aqui. Eu nunca imaginei o que Deus faz aqui nesse lugar. A presença dele é tão forte, nos falando conosco, nos dando direção para aquilo que devemos fazer.
Comece pelo mais simples, a educação infantil. Depois você vai crescendo, mas faça a diferença. Educador, você que está aqui, comece lá na sua escola. Linke a sua matéria com a Bíblia. Por quê? Opa, estou ensinando história. Por que eu posso linkar aqui com a Bíblia várias coisas? Porque a Bíblia, ela é uma história. Várias coisas. Literatura. Você pode usar livros, como o de Esther, por exemplo. Mas se levante, porque esse livro aqui foi dado na escola como literatura. Se levante, mude ali o eixo de atuação que você está sendo envolvido. Não podemos mais nos calar a respeito disso. Amém, irmãos? Aleluia. Eu quero passar o vídeo da escola agora. Quero convidar vocês a assistir. Essa é a nossa escola e pode fazer lá na sua cidade também, viu? Fala para a pessoa que está do seu lado, eu vou ter uma escola por princípios na minha cidade. E eu gostaria de convidar você a ficar em pé. Eu gostaria de fazer 2 tipos de oração, irmãos. A primeira oração que eu gostaria de fazer é de joelhos. E essa oração de joelhos, eu gostaria que nós pedíssemos para Deus misericórdia pelas nossas vidas. Misericórdia por às vezes não entendermos aquilo que está acontecendo no mundo. Sabe, pedir a Deus que o Senhor traga à nossa mente esse raciocinar biblicamente, esse entendimento de tudo aquilo que o inferno tem feito no meio das nossas crianças. Porque para derrubar uma nação,
Ele vai começar pelas nossas crianças. E aquele que gostaria de ficar de joelho, assim como eu vou ficar, eu gostaria de te convidar a se ajoelhar. Sabe que você começa a dizer: Senhor, eu preciso nesta manhã, Senhor, de sabedoria, de entendimento, de uma mente clara, de conhecimento. Ah, Senhor, em nome de Jesus eu preciso. Renova minha mente. Me faça, Senhor, entrar nos portões, em todos os lugares que eu devo ir, escola, igrejas, Senhor, orfanatos. Ah, Senhor, me leve, Senhor, para estar nesses lugares onde as nossas crianças têm sofrido, onde as nossas crianças têm sido alimentadas por pressuposições morais e religiosas do homem caído. Senhor, me dá estratégia. Senhor, me dá um coração de amor. Porque quando nós amamos, nós não medimos esforços. Ah, Senhor, nos ajuda. Nos ajuda, Senhor, a olhar para as nossas crianças, entender que ela não é a nação de amanhã, mas de hoje. Porque 10 anos se passam em um momento. E o que serão das nossas crianças hoje com 7 anos, daqui a 10 anos, Senhor? Senhor, nos dá sabedoria. Nos ajuda, se erramos até aqui, nos ajuda Senhor, a corrigir a rota. Nos ajuda, Senhor, a novamente, Senhor, entendemos que essa responsabilidade é da igreja, é minha, Senhor. Ajuda-nos, ó Pai, como líderes, como pais, como educadores, a entender que o Senhor conta conosco. Senhor, dá sabedoria, Senhor, dá entendimento. Abre a nossa mente para que possamos ter essa visão, para que possamos ter este coração, para que possamos ser canais totalmente desobstruídos, para que o Senhor nos use, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Agora eu quero convidar você a ficar em pé. E agora eu quero convidar você a orar comigo, repreendendo toda essa ideologia maligna e maldita que o inferno tem colocado no meio das nossas crianças. Sabe, eu quero que você agora comece a dizer para o diabo que ele vai ter que soltar as nossas crianças, sim. Que ele vai ter que largar a visão, a educação, as nossas células de criança, os pais das nossas crianças. Satanás, você não tem poder. Você não tem poder mais de investir nas nossas crianças. Nós queremos quebrar agora toda artimanha maligna, toda seta maldita do inferno que tem se levantado no meio das nossas escolas. Senhor, levanta líderes, Pai, líderes professores, líderes diretores, líderes como coordenadores, que vão fazer a diferença, que vão ensinar as nossas crianças, que vão trazer à luz a sabedoria, o pensar. Ah, Senhor, em nome de Jesus, queremos colocar essa igreja, Senhor, diante da sua presença, e queremos repreender toda ação, toda seta, todo pensar maligno que envolve as nossas crianças. Senhor, toque na educação, na Secretaria de Educação de Mauá, de Ribeirão, nas 7 cidades, em São Paulo, em Araras, em Campinas, em todos os lugares, nos confins da terra. Senhor, levanta educadores cristãos que vão fazer a diferença, levantando Daniéis para essa geração, crianças que vão receber de Deus e que vão operar no meio de grandes neste mundo, sendo presidentes, governadores, líderes em todos os lugares que elas chegarão, em nome de Jesus. Aleluia, 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 aleluia. Você pode aplaudir? Amém.